tarde, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que horário que vocês vão ouvir o áudio, né? Vamos hoje canal Consciência em 9 cartas, né? Canal direcionado a espalhar, né? A divulgar as cartas de Cristo para o mundo, né? O planeta todo, né? E através desse meio espetacular e de tecnologia maravilhoso que chama-se internet, né? Por esse canal do YouTube, você pode acessar em qualquer lugar do país e do mundo, né? Em qualquer lugar do país e do mundo, né? E isso é muito bom, é espetacular. Esse aqui que o que não pode vir aí de tecnologia, né? Mais ainda que a gente ainda não conhece, daqui a uns 30, 40, 50 anos, né? Eu não vou estar mais aqui, mas pela idade, mas a gente quer que evolua cada vez mais a tecnologia, porque, pessoal, apesar de muitos acharem a tecnologia importantíssima, e é Deus, né? E é o universo. Porque o universo é tudo. Tudo que você imaginar é o universo. Então, dentro, fora, do lado, lateral, né, interno, externo, é o universo. É ele que fez tudo. Então, tudo é dele, né? Então, ele fez pra gente, né? A tecnologia e qualquer outra coisa que vem, né, da ciência é Deus, é o universo. Então, é bom. Entendeu? É bom não, é ótimo. Então hoje é o dia da carta 2, parte 1, né? Eu vou agora ler e interpretar da minha maneira, né? As cartas, como que eu disse, né? Venho dizendo isso sempre, né? Quem tá, né, acompanhando sabe disso. Então eu vou começar a carta 2, parte 1. Pronto, ele começa as cartas, né? Estas cartas, mais do que lida, tem que ser ponderada, né, pessoal? O que significa isso? Ela, além de ser lida, tem que ser ponderada. Você tem que ponderar, né? Ler, né? Depois pensar o que você leu, né? É que ele falou que quem não entende muito, né? Quem não entende que realmente é muito complexo, você tem que ler um capítulo e desse capítulo você tirar, né, um tempinho do seu tempo, né? E pensar naquilo que ele disse, né? Para poder as cartas entrar com mais facilidade dentro do seu ser, dentro do seu íntimo. E você, com o tempo, né, da leitura e da meditação, né? Que foi que Jesus começou, quando a gente leu lá na primeira carta, que ele começou depois que ele, antes mesmo dele ser batizado com João, ele começou a andar mais, né? Andar mais pelas colinas, né? Pelas montanhas, e ali ficar diminuindo as suas cóleras, né? Como ele fala, as suas cóleras. É legal essas dizer, né? Essas palavras daquela época, que lá ele fala aqui, apesar de que está bem iluminado, né? A iluminação dele, pessoal, que ele diz aqui, é tão grande que o mundo não suportaria a volta dele mais. Ele não tem mais como voltar, ele não vai mais voltar porque ele não tem, a energia dele é uma energia do Sol, né? O Sol, se ele avançar, ele não, se o planeta, né, a Terra avançar um pouquinho, ou ele avançar um pouquinho assim, sei lá, 2 centímetros, 1,5 centímetros, né, da Terra, a gente vai ser queimada viva. Então significa que ele tem uma energia do Sol. Então ele não vai voltar mais, entendeu? Porque ele não tem mais como ter um corpo terrestre, porque esse corpo da gente não suportaria a energia dele, entendeu? Então, pessoal que está pensando que ele vai voltar, eu tenho muitas amigas, assim, quando eu digo que eu faço parte de umas aulas de funcional, né, que são da terceira idade. São pessoas de terceira idade e tal. É mais terceira idade, é muito pouca novidade, né?
nova idade. Não é novidade, é nova idade, né? São pessoas da faixa etária de terceira idade. Então, elas são evangélicas, a maioria são evangélicas, né? E elas ficam, né? Querem, né? Quando o Senhor voltar, né? Então, aí eu fico só na minha calada, e aí observando, né? Aquele jeito deles falarem, né? Aquelas coisas bem... Uma coisa bem certa, que ele vai voltar com uma coisa bem certa, né? Lá adiante ele vai falar sobre isso, lá na frente. Então vamos começar as cartas, né? Eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Enquanto atuo desde o mais alta esfera da consciência criativa divina, o universo, o Deus, né? Minha influência envolve o seu mundo. Usando uma metáfora, eu estou tão distante em consciência, olha aí pessoal, eu estou tão distante em consciência do seu mundo quanto o Sol está na Terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Ele está dizendo aqui, pessoal, que ele vai estar perto quanto necessário. O que significa o quanto necessário, pessoal? O quanto necessário é aonde a sua energia está, aonde a sua vibração está, aonde o seu contato com o universo está, entendeu? Se você tá aquela pessoa que não tem, que vive só a sua conta bancária, que vive só o seu dia a dia, que vive só o seu trabalho, que vive só o seu salário, né? Que vive só isso daí, que é 90% da população humana, né? Que vive só disso. Então ele está tão distante que você nem imagina. Tão distante que você nem imagina. Então o quanto necessário é isso. Então quanto mais você se sintonizar com a energia e vibração chamada Cristo, que é o Jesus Cristo quando esteve na Terra, porque ele ascendeu e ele não é mais Jesus, ele é o Cristo cósmico, ele não é mais Jesus Cristo, ele é o Cristo cósmico. O nome da mulher é Cristo cósmico. Ele não é mais uma pessoa, ele é energia, né? Ele é energia. E o que é o universo? O universo é energia, a energia que cria tudo que existe dentro do universo. Isso é Deus, pessoal. Energia. Energia. Então, Cristo, ele é hoje uma energia muito grande, que não tem mais condição de voltar à Terra, por a Terra em si não suportar a sua energia. Entendeu? Então, para ele falar com a gente aqui nessas cartas, ele teve que baixar em vários, ele mesmo diz, ele teve que baixar em várias etapas, descendo as vibrações dele e a energia, para ele poder sintonizar a mente do canal, que é uma mulher que canaliza ele. Então ele teve que descer, olha o tanto que ele teve que descer. Ele não poderia descer mais, senão ela não aguentaria a energia dele, entendeu? Então significa que ele desceu, fez mais um esforço grande, tremendo, para poder voltar para a gente ditar um negócio desse aqui. Entendeu? Haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência, uma vez que os ensinamentos que contém serão uma ameaça para o sustento ou religião. Eles não terão êxito. A oposição apenas reforçará estas cartas. Significa o que é isso aqui, pessoal? Significa que vai ter gente que não acredita, né? Principalmente as religiões. Por quê? Porque eles vivem disso. A igreja vive dos dogmas religiosos, todas elas sem exceção. Por quê? Porque ela vive como é o nome daquele? Das ofertas, né? Ela vive ela é uma empresa que vive de donatários. A gente doa para ela e ela transforma essa doação para ajudar os necessitados, mas ela vive de um dogma,
entendeu? Ela vive de dogmas religiosos. Então, o que é que ela acontecer? A religião, ou qualquer outra pessoa que também não tem religião, que não acredita em nada, ou que não acredita e é religioso, que não ajuda em nada, todas essas pessoas vão dizer que isso aqui é mentira. Então, isso aqui não é para todo mundo, entendeu? Quando você lê isso aqui, eu estou falando aqui, tem várias pessoas que não acreditam, mas pelo menos tivesse pelo menos ouvindo, né, como se fosse uma novela, porque isso aqui toca no fundo das pessoas que mesmo que não acreditam, mas tem aquela aberturazinha, entendeu? Que nem ela sabe que tem. Agora continuarei minha autobiografia, tá entendendo? Do ponto onde parei a minha última carta. Meu propósito ao dar a você alguns detalhes biográficos de minha entrada na vida pública como um mestre e curador é evidenciar as atitudes e comportamento da minha juventude, assim como as circunstâncias com que alcancei o meu propósito, estado de humanidade e espiritualidade. Agora, né, é importante que você possa visualizar é importante que você possa visualizar como era a Palestina na época em que estive na Terra e percebi claramente o conflito interno que os meus ensinamentos despertaram nas pessoas doutrinadas na crença judaica e nos ritos tradicionais. Esses conflitos são o ponto central que incapacitou os evangelistas de registrar com precisão tudo aquilo que ele tentou ensinar. Está vendo aqui, pessoal? Ele está dizendo que tudo aquilo que ele tentou ensinar, a maioria, 90% do que ele ensinou não está na Bíblia. Porque aquilo ali era contra as leis judaicas da época. Tá entendendo? Vida após a morte, né? Tá entendendo? O que ele viveu no deserto, né? De visualizar a ciência toda em si na época que ele foi pro deserto, ali é ciência pura. Ele teve, naquela época, 2.000 anos atrás, a visualização do átomo, dos átomos, né? Entendeu? Ele saía do corpo, voava, voltava, entendeu? Tinha visões, curava, ele tinha todos os 5 sentidos aguçados, entendeu? E isso daí para a religião judaica da época e até para agora também é impossível. Por quê? Porque a ciência não prova. Hoje, que naquele tempo não tinha ciência, tinha não, né? Entendeu? Tinha as pessoas muito inteligentes da época, mas bem longe, né, de ser o que é hoje, apesar de que o passado ele reflete muito no futuro, na ciência, entendeu? Porque com a base do que o Einstein fez no passado, não é um passado muito distante, é que a gente tem muita coisa feita depois disso, né? A teoria da relatividade, entendeu? Na matemática, física. Então, o passado da gente, pessoal, reflete muito no futuro que a gente vai, né, que a gente vai andar. Então, foram importantíssimas as pessoas que fizeram muita coisa no passado, em descoberta, como quem descobriu a lâmpada, como quem descobriu a energia, como quem descobriu, né, a luz. Né? Isso tudo veio do passado para hoje. A gente está sentado aqui, eu estou sentado aqui, falando com vocês através de um aparelhozinho chamado celular, que conecta uma internet que vai para o mundo todo. Já pensou isso no tempo do Einstein, também no tempo né, das pessoas importantes que fizeram grandes descobertas daquela que não tinha nada, não tinha energia, né, pessoal? Eles viviam da lamparina, estudavam com os matemáticos, os físicos naquela época, estudavam para olhar a orientação pelo sol, a sombra, aquela sombra que refletia no chão, ele sabia, né, a que altura, a largura, matematicamente dava certo, tudo dava certo, entendeu? Então, quer dizer, é isso daí. Então, isso aqui que ele quer dizer, entendeu? Nos evangelhos são frequentemente as referências à minha parábola que descrevem a realidade do reino dos céus ou o reino de Deus. Seja qual for o termo que os evangelistas têm usado, porém, em nenhum lugar foi feita uma tentativa para aprofundar, né, o sentido das palavras em si.
para explorar as figuras de linguagem ou para chegar ao significado espiritual do reino de Deus ou do reino do céu, tá entendendo? Eles não tinham, o que ele quer dizer aqui? Que eles não tinham interesse de explicar o reino de Deus, os reinos dos céus, entendeu? Então ele foi tirando tudo, né? Eles foram tirando tudo que para eles não importavam, né? Entendeu? Que era impossível, né, ter. Hoje, até hoje, você não acredita em vida após a morte, você não acredita em vida extraterrestre, fora da Terra, entendeu? Hoje, com toda a tecnologia que temos hoje, eu estou falando hoje, que há um tempo atrás o Einstein tinha a teoria do buraco negro, e hoje já foi comprovado que realmente existe o buraco negro, e fora outras coisas. Eu não estou muito por dentro da ciência, não, né? Mas é importante a gente estar dentro da ciência, porque a ciência é o universo. Então, quando eu for falar agora, daqui por diante, pessoal, eu vou falar o universo como Deus. Então, eu vou falar o universo, que eu tenho como Deus. Eu não sei falar mais a palavra Deus. E entre parênteses, vou dizer Deus para você sempre estar daqui por diante e relacionar Deus ao universo, entendeu? À medida que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas, à luz das minhas experiências no deserto e do seu próprio conhecimento dos fatos científicos, você será capaz de entender pelo menos um pouco aquilo que eu tentei ensinar naquele tempo. Olha aí, pessoal. Uma vez que o meu sucesso foi muito limitado, é imperativo que outras tentativas sejam feitas no começo dessa nova era, deste milênio, pois é com base no meu elevado conhecimento. Aí ele botou aqui grifado em letras pretas, bem negras, né? Deixa eu ver aqui que eu não passei demais. Do conhecimento espiritual privilegiado e iluminado, que será fundada e se desenvolverá a próxima era. Olha, pessoal, a importante frase que ele está dizendo aqui. É com todo esses ensinamentos que está aqui no livro que vai ser fundada a base, né? Fundada e se desenvolverá a próxima era, a base da próxima era. Tá entendendo, pessoal? Sem esse conhecimento aqui, você vai ficar sempre voltando para fazer as mesmas coisas, fazendo os mesmos erros, tá entendendo? Sendo promíscuo, sendo falso, né? Desejando a mulher, fazendo os 10 mandamentos o contrário. Quantas vezes você vai ter que voltar para fazer um pouquinho o contrário do que você faz toda a vida? É o que eu estou tentando fazer e passar para vocês o que está escrito aqui, para vocês tentarem fazer. É a vida que a gente tem aqui, tentar fazer, desfazer aquilo para você vir fazendo menos e parando a roda de Sansara. Mas o que é roda de Sansara? Roda de Sansara é aquela roda da vida que a gente tem, que você tem que ficar parando ela até parar. As grandes mentes, as grandes mestres já pararam essa roda, e Cristo foi um deles, entendeu? E Cristo foi um deles. Ele não precisa mais voltar para cá. Para quê, pessoal? Para aquele que ele vai voltar para cá? Me diga para quê? Uma pessoa, um ser iluminado com a força do sol, vai voltar para cá para quê, pessoal? Se você pensar bem, eu não sei nem dizer, desculpe, porque eu posso até estar sendo ignorante, que eu sou ignorante. Entre a ignorância de não saber e entre tentar fazer o que está aqui, eu prefiro ser ignorante, mas tentando conhecer isso aqui para diminuir a minha ignorância, pessoal. Eu estou querendo ajudar o planeta todinho, não é só a minha vida não, pessoal, que eu estou querendo ajudar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Para a maioria das pessoas que está nesta bola, em pé, nesta bola aqui, elas vivem para elas mesmas, e que o resto vá para aquele, né, bem longe dela. Pegue um barco e vá para longe. Se eu estou deitada na minha caminha quente, maravilhosa, quente, é bom demais numa chuva, vendo a chuva, respirando a chuva e achando lindo, deitando uma caminha quente, tomando um cafezinho quente. Se
pelas forças do meu trabalho, glorificado seja o nome do Senhor, como diz os crentes. Por que eu vou pensar no meu vizinho, né? Nas pessoas? E quem está sintonizado é esse aqui, não pensa assim, pessoal. O planeta Klermer do Carran e a nossa evolução da humanidade vai ter que ser todo mundo. Não adianta eu ficar iluminado de 90% da população fazer a mesma coisa. Toda vida a gente vai ficar eternamente dentro daquele negócio que fede muito, que eu não vou dizer o nome aqui. Tá entendendo? Mesmo que eu ganhe pouco, a ajuda não só está no dinheiro não, na ganância do dinheiro não, pessoal. Tem vários motivos de você ajudar a pessoa. Se você não pode, Deus fala aqui, o próprio Cristo fala aqui, você não pode dar as costas a um irmão que está necessitado, pessoal. Não pode. Não importa quem seja, até aquele que lhe faz muito mal, que lhe deixou você com essa energia lá embaixo, né? Que você tem um rancor, aquele rancor que é insuportável, que pegou a vida para próximas vidas, mas você não pode. Jesus fala aqui das fases, eu estou passando até na frente, porque o texto precisa. A gente não pode dar as costas para as pessoas quando ela vem lhe pedir ajuda ou quando você sabe que ela está necessitada. E você não está nem aí, dá as costas, fecha a porta e vai para sua caminha. Tá entendendo? Você não pode fazer isso. Se você fizer, você vai estar marcando a sua próxima vida para viver o que você viveu de ruim aqui e duplicar a ruindade, a sua vida péssima, para a próxima vida. Pessoal, é bem facinho de vocês. Tem gente que não ajuda as pessoas porque não tem dinheiro. Mas não é só dinheiro não, pessoal. Não é só dinheiro não. Tem gente rico, milionário, tem gente que ganha muito bem, obrigado. Tem gente que está com a saúde lá em cima e ganha bem. Eu jamais, se a pessoa está ganhando bem, se for pro seu esforço, eu dou parabéns para ela. Entendeu? Com saúde e tudo. Mas essas pessoas, elas estão fechadas. Todas elas estão fechadas. Até quem ganha pouco que está mais ainda. Mas a ajuda não só vem no dinheiro, pessoal. Vem na dedicação, até num pensamento bom que você tem para aquela pessoa. Não é fácil, pessoal, não é. Não estou dizendo aqui que é fácil. Isso não vem de uma hora para outra. Isso vem com muito treinamento, muita meditação e muita lamentação, pedindo a Deus os seus pés furados, para que a gente possa ficar de joelho e abarrar nesses pés dele e pedir misericórdia para 10 milhões de vidas. Senhor, me ajuda a passar por essa barreira. Eu não consigo. E agarrando os pés e pedindo, Senhor, me dê os seus pés. Eu não vou levantar minha face porque eu não sou digno para isso. E é mesmo, pessoal. É assim que você tem que fazer. E se você fizer uma coisa, falar uma coisa, pensar uma coisa, é do mesmo jeito. Chega, peça a Deus, Senhor, me dá os seus pés aonde está, eu estou no escuro, me dê uma luz para pegar seus pés, eu só quero pegar um dedinho, dá um dedinho só, eu não preciso mais de nada, é só um dedo. Para tirar esses pensamentos, esses sentimentos, para tirar essas condutas péssimas que eu estou tendo, não está certo isso, eu não quero voltar para fazer a mesma coisa. É assim que a gente tem que fazer, pessoal. Eu estou lhe dizendo a maneira que está escrita aqui. Se você vai fazer, tudo bem. Ótimo. Se você não vai fazer, o problema é seu. Você vai voltar, quer você acreditando, quer não, quer você queira, quer não. Não adianta fazer as coisas e pedir a Deus perdão, porque não existe isso, está escrito aqui. Está entendendo? Quando Jesus curava as pessoas, ele dizia, vá e não peques mais. Por que ele dizia isso? Porque a doença voltava, a má conduta, a vida precária, a vida difícil, né? O sofrimento voltava, pessoal. Por que voltava? Se Deus é muito bom, né? Porque foi você mesmo
que quis que ela voltasse pelos seus pensamentos, pelas suas condutas diárias que você faz no dia a dia. Entendeu? Então vamos continuar aqui. Foi e ainda é essencial que um mestre como eu e como os outros que estiveram, né, que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a música da verdade da existência. Olha aqui, pessoal, para ser um mestre não é qualquer uma pessoa, não. Eles se esforçaram para buscar o conhecimento, tá aqui dizendo aqui, da existência. Vem à Terra cunhar palavras, achar palavras, para descrever para a humanidade aprisionada em palavras aquilo que reside na dimensão criativa do universo, em um estado não definido. Se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo que é além da Terra, pronto para ser contador e pessoalmente experimentado e absorvido para promover a futura evolução espiritual. E ainda mais, se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido do mundo. Aí a sua forma presente, ela serviu aos seus propósitos. O Novo Testamento, da forma como está, com toda a carga de interpretações errôneas, é um impedimento para a evolução espiritual, pessoal. Olha o que Cristo está dizendo aqui, o Cosmo. Que o Novo Testamento, do jeito que está, é um impedimento para a evolução espiritual. E o que é que eu estou dizendo desde o início, o que ele está dizendo desde o início, que eu estou explicando para vocês? É que aquilo ali tudo foi tirado das coisas para poder a pessoa, né? Para poder as religiões da época até a de hoje usufruir daquilo ali. Então, o Novo Testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento principalmente, do jeito que está, realmente é mesmo. Uma pessoa que espera que Jesus volte para arrebatar os iluminados, as pessoas boas, vai esperar sentado, pessoal. Ou em pé, eles não vão aguentar. Porque vai ser vida após vida fazendo a mesma coisa, porque eles não querem ter eles têm a mente fechada, eles só têm aquilo ali, ele não olha para o lado, só para frente. Então eles vão ficar esperando, vem vida, vai, volta, quantas vezes for preciso. Até que um dia, ó, ele vai e tem um ápice do nada e começa a se perguntar, mas por que isso? Mas por que aquilo? Aí começa a entrar o quê? As perguntas, é quando entram as dúvidas, é quando vai atrás do conhecimento. Tá entendendo? Uma vez que me é impossível, olha aí, uma vez que me é impossível uma nova esfera de percepção e compreensão mística, né? Uma vez que é impossível descer novamente a um corpo para falar ao mundo. É impossível, pessoal. Acabei de dizer aqui para vocês. Além de ter outra dimensão nas quais ensino, treinei uma alma sensível para receber e transcrever. É o melhor que eu posso fazer para falar pessoalmente com vocês. Espero que você possa receber e aceitar isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado. Esteja certo disso, tá vendo, pessoal? Eu acabei de dizer para vocês que ele não vem mais. E ele está dizendo que treinou uma mente, que é o canal sensível para poder recebê-lo. Entendeu? Para poder ele vir e tirar a gente desses dogmas religiosos, para tirar a gente mais e para a gente ter um amplo conhecimento maior, cósmico, né? Os incidentes e as curas, presta atenção, pessoal, isso aqui é de mal. Os incidentes e as curas relatadas nas páginas que seguem não são importantes. Olha, isso não são importantes. Eles aconteceram, mas são contados apenas para que você possa entender o seu verdadeiro significado espiritual. À medida que for lendo, quero que você relacione as condições dos 2000 anos atrás com a sua vida e tempo presente.
Quero que você considere as pessoas de Jesus como um ícone do que finalmente pode vir a ser alcançado por todo ser humano que estiver pronto e disposto a converter-se num membro fundador no reino dos céus e na terra. Ainda que as pessoas no seu mundo sejam o que você chama de sofisticadas e cheias de importância, com seus modernos conhecimentos e ensinamentos, versados nos costumes contemporâneos, nas novas formas de se relacionarem uns com os outros, as pessoas daquele tempo eram basicamente igual a vocês, está entendendo, pessoal? Era basicamente igual a nós. Elas eram controladas e motivadas inteiramente pelo impulso gêmeos de ligação e rejeição, desejo, repulsão, assim como elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam e intrigavam. Tinham ambições de chegar ao topo da sociedade, desprezavam aqueles que fracassavam na vida, secretamente eram promíscuas, pessoal. Tem tanta gente que é assim, pessoal. Tem tanta gente que eles fazem tudo no secreto, pensando eles que ninguém vai saber, né? Enquanto que o principal sabe, aquele que ele não pode esconder nada, né? Deixa eu ver aqui. E insultavam aqueles de que alguma forma era diferente deles. E o que significa eles insultavam aqueles que eram alguma forma? Qualquer pessoa que tivesse algum defeito físico, pessoal, cego, aleijado, corcunda, anão, grandão demais, magro demais, gordo demais. Então, tudo eles insultavam naquela época, entendeu? Para ajudar você a compreender e a entrar, plenamente naquele tempo em que estive na Terra, minha consciência desceu até o seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus e as emoções e os acontecimentos nas quais eu estive envolvido. Tá vendo, pessoal? Ele está aqui dizendo que para a gente compreender o que ele teve aqui na Terra, o que realmente aconteceu com ele, é o que eu disse nesse instante aqui atrás, que ele teve que descer as escalas de energia, descendo, para chegar no ponto que ele podia, aquele ponto que ele não podia atravessar mais, para não danificar o canal, que o canal que tinha que diminuir as suas energias para chegar próximo da nossa energia, para poder o canal canalizá-lo e aqui escrever essa maravilhosa conhecimento cósmico que está aqui nas minhas mãos. E eu estou lendo para você. Quando saí do deserto, presta atenção, olha aqui, ó. Quando saí do deserto, eu pus os pés na estrada em direção à minha aldeia de Nazaré. Ainda estava exultante, exuberante, feliz com o conhecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto. Fixei completamente meus pensamentos em tudo que havia aprendido, e os meus pensamentos se perdiam em minhas antigas formas negativas de pensar. Rapidamente me voltava ao Pai para receber inspiração e determinação para separá-los. Desta forma, eu voltava constantemente à luz da consciência do meu entendimento. Está vendo, pessoal? Jesus teve um conhecimento total geral, foi iluminado, total geral, virou o Cristo cósmico, total geral. E mesmo ele aqui na Terra, ele ainda tinha cambaleava. Por quê, pessoal? Porque a gente está dentro desse corpo aqui, temos ego, entendeu? Fica aquele negócio, conhecimento demais para uma pessoa, pessoal, como é que enlouquece, né? Mas mesmo assim, presta atenção como é complicado e difícil o que Jesus passou. Pessoal, se você pensar um pouco, o que Jesus passou, né? Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, vendo minha alegria e também minha aparência suja e descuidada. Será que eu estava bêbado? Perguntavam-se. Outros me olhavam com aversão. Ao invés de agir com raiva, como fazia no passado, olha que eu lembrava que havia sido abençoado com visões e conhecimento que eles nem podiam imaginar. Abençoei-o, rezei para que sua visão interior se abrisse de maneira semelhante e continuei em paz no meu caminho até minha casa. Tá vendo, pessoal? Isso aqui ele contando quando ele saiu do deserto e entra pelas ruas. Né? As pessoas falavam que ele estava muito magro, pés feios, muito sujo. O pessoal tá entendendo? E o pessoal ficava julgando eles, como hoje também julgam, né?
Entrando em algumas aldeões, alguns aldeões olharam com compaixão para o lamentável aspecto e correram para suas casas para buscar-me pão e mesmo vinho para ajudar-me a continuar o caminho. Tá vendo, pessoal? Mesmo tudo isso, sempre tem uma pessoa ou duas de coração bom que não vê. São as pessoas verdadeiras, iluminadas, que vão fazer a diferença lá na frente. Quando a evolução do planeta há 2.000 anos atrás. São elas que vão fazer a diferença. Entendeu? Elas, essas pessoas vão fazer a diferença. Ao invés de reagir com raiva, desculpa, havia sempre alguém que me oferecia abrigo para a noite. O Pai Vida, de fato, supriu todas as minhas necessidades e me deu toda a proteção necessária. Durante todo esse tempo eu não disse nenhuma palavra a respeito da minha semana no deserto. Senti que ainda não era o momento. Por fim chegou a minha aldeia, Nazaré. E o povo caçoou abertamente de mim, apontando meu aspecto imundo e minha roupa rasgada. Vagabundo, preguiçoso, sujo, foram algumas das palavras amáveis que me lançaram. Cheguei à porta da minha mãe com um sentimento de pavor, pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que seus vizinhos ao me ver diante dela, magro, mostrando os ossos sobre a pele, os olhos fundos e as bochechas vazias, a face queimada, os lábios rachados do sol, a barba longa e embaraçada. E a roupa? Ficaria furiosa ao ver minha roupa, sua cor original totalmente reconhecível pelo pó do deserto e o tecido desfeito e rasgado. Subi os degraus e preparei-me para aguentar a fúria de minha mãe. Quando chamei, minha irmã veio à porta, olhou-me boca aberta, assustada e com os olhos arregalados, e bateu-me a porta na cara. Ouvi correr para o fundo da casa gritando: "Mãe, venha depressa, há um homem velho e sujo na porta." Escutei a minha mãe resmungando, irritada para si mesma, enquanto corria para a porta. Abria de repente e ficou paralisada pelo choque. Eu sorri por um momento, ela olhou-me de cima a baixo, cada vez mais horrorizada, ao dar-me conta de que este homem de terrível aspecto era de fato seu filho rebelde, Jesus. Estendi minha mão para ela, dizendo: "Sei que causo pena a você, mas pode ajudar-me?" Imediatamente sua expressão mudou e levou-me para dentro. Trancou a porta. "Depressa, depressa!" disse para minha irmã assustada. "Decidi escândalo e põe a água a ferver. Seu irmão está morto de fome. Não importa o que confusão se meteu. Ele é da família. Temos que cuidar dele." Foi a resposta da mãe dele. A irmã dele que ficou histérica, né? Quando viu uma pessoa que ela não conheceu, todo esmurambado e tudo mais na porta. Então é assim que a gente faz, pessoal. É assim que a gente faz. Aí, pronto. Suavemente me ajudou a tirar a roupa, inclinou-me sobre um grande recipiente de água e esfregou-me até ficar limpo. Lavou-me, cortou meu cabelo e a barba, cuidadosamente cobriu as feridas do meu corpo e lábios com pomada e tentei demonstrar minha gratidão com uma atitude mais doce e sensível. Depois de vestir-me numa túnica limpa, ela serviu-me uma refeição frugal de pão, leite e mel. Relutante, deu-me vinho para recuperar as forças, embora estivesse claro que ela pensava que era o vinho a grande causa da minha terrível situação. Então conduziu-me até uma cama e cobriu-me. Dormi por várias e várias horas e acordei revigorado pela luminosa manhã de sol que se via pela janela. E agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe que eu era de fato o Messias, mas não aquele de tipo que imaginava o povo judeu. Eu podia salvar as pessoas das mais consequências de seus pecados, podia ajudá-la a encontrar saúde, abundância. Vamos voltar. Pessoal, vou virar aqui a página. A satisfação de sua necessidade, porque agora podia ensiná-la exatamente como havia sido criado o mundo.
Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada e animada, pulou de pé e saiu correndo para contar às vizinhas que seu filho era realmente o Messias. Deveria ouvir a maneira como ele falava. Ele havia jejuado no deserto, mas eu impedi de fazer isso. Eu disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças num Deus vingativo. Não havia tal coisa. Isso a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou: Como? Como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bom e nos fazer escutar seus profetas se não nos castigar? Olha a pergunta da mãe dele. Agora você ficou tão importante que pode ensinar os sumos sacerdotes seu próprio trabalho? O que foi transmitido a ele desde o tempo de Moisés vai trazer ainda mais vergonha para esta casa. Ela começou a chorar e disse com raiva: Você não mudou nada, somente mudar as coisas que diz. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria o Messias? Com suas ideias estranhas, só levará nosso povo a maior tormento do que nunca. Meus irmãos a ouvirem em pranto e vieram correndo, querendo colocar-me para fora de casa. Ofereci sair pacificamente, pois não queria mais alvoroço. Essa era a forma de minha mãe reagir. Eu poderia estar certo que os demais também reagiriam da mesma forma ao que tinha para dizer. Percebi que precisava de paz de espírito, descanso absoluto, silêncio para colocar em ordem meus pensamentos e experiências. Teria que rezar e pedir inspiração para saber a melhor maneira de abordar os judeus com minhas mensagens de boas novas. Estava certo que o Pai Vida atentaria a minha necessidade e que eu encontraria acomodação mais conveniente em algum lugar. Minha mãe, embora furiosa com minha atitude de grande cabeça dura, estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim, devido ao estado deplorável em que me encontrara. Ela rejeitou tudo que eu parecia representar: a rebeldia, o desprezo pela região judaica, a atitude contestadora em relação à autoridade, meu caráter voluntarioso e arrogante. Mas ela ainda me amava e estava profundamente preocupada por me ver envolvida em problemas tão grandes quanto jamais havia pensado ser possível. Ela chamou a atenção de meus irmãos, dizendo que calasse a barulhenta e discussão, e virou-se para mim. Pode ficar aqui até que esteja melhor, disse ela. Talvez, enquanto estiver aqui, eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que se sair às ruas, falando de forma como fez comigo, terminaria uma situação ainda pior do que agora. Pessoas boas vão cuspir e jogar lixo podre sobre você, e você é uma desgraça para esta família. Apesar de toda a sua raiva, ri e agradeci, beijando-o calorosamente. Fiquei contente, sabendo muito bem, por trás de toda essa raiva, ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem, confeccionou-me boas roupas, agradeci por tudo que ela fez para melhorar minha aparência, porque sabia que para mover-se livremente entre os ricos e pobres, deveria estar com roupas decentes e adequadas. Às vezes insensatez de comida, de alimento em casa. Recorrendo ao poder do pai, eu reabastecia sem dizer nada. Ela não dizia nada. Eu sabia que ela se perguntava com tristeza se, além de todos os péssimos hábitos, agora também ela era ladrão. Então me pegou com o pão recém saído do forno nas mãos. Ela sabia que eu não havia saído de casa para comprar, e também que o forno não havia sido usado naquele dia. Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. Eu pude ver então que as suas atitudes mudaram. Ela já não estava mais tão certa de si. Ela começava a questionar a sua própria atitude em relação a mim, e também a verdade acerca das minhas afirmações. O que realmente aconteceu com ele no deserto? Como ele pode fazer um pão sem usar o fogo, a farinha e o fermento? O que significa isso? Ele é o Messias? Então, meu irmão feriu sua mão. Ele sentia muita dor quando o ferimento infeccionou. Permitiu-me colocar minha mão em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver que ele sentiu o fluxo do poder entrando em sua mão, porque ele me olhou de forma estranha. A dor foi embora, disse brevemente. Estava mal-humorado quando se afastou. Ele sabia que, ainda que tivesse sentido o alívio da dor, não havia gostado que eu fosse capaz de ajudá-lo. Senti seu ciúme.
Minha irmã havia queimado sua mão e outro irmão muitas vezes se queixava de forte dor de cabeça. Fui capaz de curar os dois. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus poderes mágicos. Perguntavam de que mal eu poderia fazer a eles se me irritasse. A tensão em casa aumentou e senti a tristeza de minha mãe, que ansiava pela paz do lar. Mas ela viu mudanças em meu comportamento e sentiu-me reconfortada. Eu estava mais tranquilo, visivelmente controlava minhas prováveis explosões, continha minha energia, refriava minha impaciência e já não discutia mais. Tornei-me mais atencioso, ouvindo suas queixas de mulher, ajudando em casa, consertando os móveis quebrados, caminhava pelas colinas até fazendo distância para encontrar as frutas e verduras que ela queria. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como mamãe deve ser amada. Um dia ela se aventurou e perguntou-me: você ainda acredita que Jeová seja um mito? Aí ele disse: Jó disse que se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que vi e que quem acredito. Ninguém viu Jeová, disse ela com firmeza. Eu vi aquele que criou todas as coisas, respondi calmamente. Eu o chamo de pai, porque ele é amor perfeito, um amor mais perfeito do que uma mãe. Acrescentei-me, sorrindo para ela. Ele trabalha dentro e através de toda a sua criação. Ele é o pai em mim, quem tem trazido as coisas de que você necessita em casa e que curou meus irmãos e minhas irmãs tão rapidamente. Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. Pronto, pessoal, eu vou parar aqui porque eu estou na página 5, eu vou marcar aqui porque hoje é domingo, né? Vai ter muito barulho porque hoje tem o jogo do Brasil, né? Entendeu? Então vai dar muito barulho, já começou, afinal vai dar 5 para as 5, né? Eu não acompanho o jogo, pessoal, eu não acompanho, é porque eu não gosto, né? Depois eu vou aprofundar sobre esse assunto do modo geral, não só de jogo, sobre como é que se diz, pessoal, deixa eu ver se eu consigo aqui, uma pessoa que jogo, qualquer competição, né? Jesus fala aqui, qualquer competição, vai lá na frente. É que eu não me lembro agora. Mas eu estou na página 5, certo? E vou continuar na carta 2, parte 2, certo? Então, pessoal, pondere, ouve direitinho, quem estiver ouvindo, ouça direitinho, preste atenção nas minhas palavras, nas palavras de Cristo, é claro, e nas minhas reflexões sobre o que ele fala, porque se você pensar um pouquinho, você vai ver que tudo isso aqui é verdade, certo? Então vai começar a zoada agora, né, as bombas, o pessoal falando, né, Valério e tal, tudo bem? E eu vou terminar aqui, certo, pessoal? A gente se encontra na próxima carta 2, parte 2. É isso aí. Que Jesus que tenha paixão dessa nossa consciência, que a humanidade pense que tudo que ele faz, pensa, diz, tem reflexo na sua vida diária. E que essas cartas sejam mais e mais e mais e mais nos confins do último confins do nosso planeta. E que se precisar passar dele, que passe e vá para as outras dimensões.